Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 2 para classes de jovens. Nosso terceiro trimestre está uma bênção. Lição para o dia 13 de julho de 2025. O falso evangelho. Texto principal. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. Nós agradecemos a sua cooperação, sua participação, assistindo nossos vídeos, comentando, dando seu like. Vamos para os objetivos da lição? Mostrar a surpresa de Paulo diante dos irmãos gálatas, compreender o que é anátema e refletir a respeito do agradar a Deus e não aos homens. Prezados professores, alunos, nesta segunda lição nós perceberemos que Paulo volta para os seus leitores e aponta o caminho que eles estão trilhando, que é um caminho errado, errôneo. Os gálatas estavam dando ouvidos a mensagens errôneas e por isso Paulo disse assim: quem vos fascinou, ó insensatos gálatas? Estavam sendo conduzidos a uma falsa doutrina que era contrária ao verdadeiro evangelho. Então, o título da lição fala o falso evangelho. Nós vamos para o texto bíblico, Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Observamos aqui um apóstolo surpreso, impressionado com a mudança dos gálatas ao passar da simples mensagem do evangelho para os ditames da lei, um evangelho que era carregado de ordenanças da lei, um outro evangelho diferente daquele que Paulo havia anunciado, pregado, ensinado aos gálatas. Então ele disse: tão depressa vocês estão agora mudando da graça para a lei? A surpresa de Paulo se dá por causa do que os gálatas fizeram. Eles saíram da graça e passaram para a lei de Moisés. E como isso aconteceu? Eles receberam um ensino em que, para que pudessem realmente ser salvos, deveriam guardar os mandamentos da lei. Deveriam circuncidar, seguir a lei dadas aos hebreus no Antigo Testamento. Então, Paulo chamou isso de outro evangelho. Disse que se alguém está ensinando outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Nós paramos aqui para observar o seguinte: Paulo teve motivos para se impressionar, sim, porque eles estavam firmes na simplicidade do evangelho e agora passam a outra dimensão, sendo enganados por falsos ensinadores que agora dizem que se não observar a lei, se não observar todo o ditame da lei, não será salva essa pessoa. Então, Paulo
ele fica espantado no que se refere à troca que os Gálatas estavam fazendo de um evangelho verdadeiro para um pseudo-evangelho. Nós temos que ter muito cuidado com essas mensagens, essas novas doutrinas que tentam desfazer ou destruir a mensagem simples e pura do evangelho de salvação. Salvação pela graça, salvação pela fé e obediência ao Senhor Jesus. Então, o anátema, um falso ensino, tem a capacidade de deixar as pessoas alvoroçadas e inquietas. Paulo usou essa expressão, vos inquietam e querem transtornar. Paulo era muito direto. Ele usou o indicativo. Outro detalhe que podemos observar é que a mensagem deles deixava os Gálatas inquietos. Em vez de descansarem na graça de Deus, eles passaram a realizar obras da lei, sendo eles mesmos gentios. Então, o anátema, a palavra anátema é oriunda do hebraico eren e pode ter dois sentidos: algo devotado a uma divindade e, ao mesmo tempo, excluído da utilização humana, como o relatado em Josué 6,17. Então, os Gálatas estavam sendo agora repreendidos para que voltassem ao primeiro amor, vamos dizer assim, a mensagem simples do Evangelho, porque eles já estavam se afastando, já estavam transtornados, já estavam afastados da verdadeira palavra de Deus e do verdadeiro Evangelho. Agradar os homens ou a Deus? Como o assunto é muito sério, Paulo repete a observação. Não poderia haver dúvidas sobre a força das palavras de Paulo, pois o assunto era muito grave. Então ele repetiu muitas vezes ali: quem vos fascinou, ó insensatos? Vocês querem agradar a homens e desagradar a Deus? Se eu agradasse a homens, eu não estaria salvo, disse Paulo. Então, a obediência ao verdadeiro evangelho é para agradarmos a Deus e não os homens. Preservar as doutrinas bíblicas e ser fiel a Deus é para sermos fiéis e agradáveis ao Senhor que nos chamou. Então, pense nisso, jovem. Agrade a Deus, ainda que isso desagrade aos homens. Sirva a Deus, seja temente a Deus. Algo que deve ser observado é que a deturpação dos falsos mestres e, por sua vez, o que desagradava a Deus é que, na prática, os Gálatas queriam devolver a Deus o favor, o presente que ele lhes dera. Entendeu? Então, importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus, ainda que desagrade aos homens. Nós estamos fechando aqui a nossa pré-aula, muito rápida e simples, falando sobre a firmeza que nós precisamos ter no Evangelho, a firmeza que nós devemos ter em Cristo Jesus e não abraçarmos qualquer vento de doutrina que apareça. Precisamos ter discernimento e servir a Deus até o fim. Venha o vento que vier, nós estamos firmes com Jesus na mensagem do Evangelho de salvação, o Evangelho da graça de Deus. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo vos abençoe.